Cresci odiando meu pai por 27 anos. Quando minha mãe morreu, encontrei 27 cartas dele no sótão. Eu tinha 8 anos quando meu pai foi embora. A versão que minha mãe me contou, e que eu acreditei por mais de 2 décadas, era simples. Ele saiu de casa, não voltou, não ligou, não pagou pensão, não quis nada com a gente, sumiu. Era a história que ela repetia sempre que alguém perguntava, e era a história que eu repetia também quando alguém me perguntava por que eu não falava do meu pai. Eu cresci odiando ele. Não é exagero. Era ódio mesmo, daquele que vai virando parte de quem você é, sem você reparar. Cada aniversário em que ele não apareceu virava prova, cada dia das crianças sem presente, cada festa de formatura sem o lado dele da família, tudo virava confirmação. Minha mãe criou a gente sozinha, e isso virou a outra metade da história. Ela era a heroína. Eu era a filha que devia tudo a ela. Minha vida inteira foi montada em cima dessas duas coisas. Meu pai era o vilão, e minha mãe era a vítima resiliente. Hoje eu tenho 35 anos. E eu tô aqui pra contar o que descobri depois que minha mãe morreu. Ela morreu em junho. Câncer no pâncreas. Rápido. 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Foi difícil. Ela e eu sempre fomos próximas e proximidade construída em cima das mentiras que ela me contou, mas eu não sabia disso ainda. Ela me deixou a casa. Aquela casa onde a gente morou desde que meu pai foi embora. Não era a casa original, ela vendeu a outra e comprou essa logo depois que ele sumiu. Fui esvaziar a casa um mês depois do enterro, sozinha. Meu marido se ofereceu para ajudar, mas eu queria fazer aquilo no meu tempo. Os primeiros dias foi tranquilo. Roupa, livro, foto, o que tinha valor sentimental eu separei. O que não tinha, doei. Aí cheguei no sótão. Eu nunca tinha entrado no sótão direito. A escada era inclinada, o teto era baixo. Quando eu era criança, minha mãe falava que era perigoso, que tinha aranha, que tinha parafuso enferrujado, que eu não tinha nada que fazer lá. Subi. Acendi a luz que mal funcionava. Tinha um monte de caixa empilhada, tudo coberto de poeira. Comecei a abrir uma por uma. Documento velho, foto antiga, álbum de quando eu era bebê, livro escolar do meu irmão. Numa pilha do fundo, embaixo de uma caixa pesada de papel timbrado de uma empresa onde minha mãe tinha trabalhado nos anos 90, tinha uma caixa de sapato. Era diferente. Tinha fita adesiva ainda fechando, mas a fita estava amarelada de tempo. Deduzi que não abriam aquela caixa há uns 20 anos. Sentei no chão do sótão, com a luz fraca em cima de mim, e abri. Eram envelopes, empilhados. Tinha uns 25, talvez mais. Todos endereçados ao meu nome. Todos no endereço da casa que minha mãe vendeu quando meu pai foi embora. Endereço que eu nem lembrava direito. Eu era criança quando a gente saiu de lá. Peguei o de cima. Abri. A letra era de homem, firme, um pouco inclinada para a direita. Eu nunca tinha visto aquela letra antes na minha vida. A primeira frase era simples. Filha, hoje você completa 9 anos. Eu travei. A carta era do meu pai, datada do meu aniversário de 9 anos, escrita um ano depois dele ter ido embora. Eu li a carta inteira sentada no chão, com a poeira me dando alergia, com o coração batendo de um jeito que eu não tinha sentido nem no enterro da minha mãe. Ele falava sobre coisas que eu não esperava, que tinha tentado ligar, mas o telefone tinha mudado, que tinha ido na casa antiga e descoberto que a gente tinha mudado sem deixar endereço, que tinha procurado meu nome na escola da cidade onde a gente morava e descobriu que minha mãe tinha me trocado de escola, que ele estava enviando a carta para um endereço que tinha conseguido com uma pessoa que conhecia minha tia. Pedia para eu não ter raiva dele. Dizia que tinha coisa que não era do jeito que parecia, que ele estava trabalhando muito para resolver as coisas. No fim da carta, no canto inferior, tinha um número de telefone fixo escrito. E uma promessa. Vou continuar mandando. Quando você tiver idade para entender, espero que você leia. Saí do sótão com a caixa nas mãos. Desci para a cozinha, que era o cômodo mais bem iluminado da casa. Sentei na mesa e abri uma por uma. 27 cartas. Uma por ano. Sempre escritas perto do meu aniversário. Sempre endereçadas ao meu nome. Nenhuma tinha sido aberta. Nenhuma tinha sido entregue. Minha mãe tinha guardado todas, intactas, dentro de uma caixa de sapato no sótão, debaixo de uma pilha que ninguém ia mexer. Li elas em ordem. Demorei o dia inteiro. Os primeiros anos ele tinha tentado de tudo. Tinha ido até a escola onde eu estudava. Minha mãe tinha conseguido uma medida cautelar dizendo que ele era ameaça, então ele não pôde nem entrar. Tinha mandado dinheiro através de um intermediário. Segundo as cartas, minha mãe rejeitou todas as transferências e devolveu o dinheiro com uma carta dizendo que não queria nada dele. Ele explicava em algumas cartas o que tinha acontecido entre eles. Não acusava minha mãe de nada. Pelo contrário, era cuidadoso. Dizia que ela tinha motivos para ficar com raiva, que ele tinha feito coisas erradas no relacionamento, que ele estava tentando ser melhor. Mas em 2 cartas, a do meu 12º aniversário e a do meu 16º, ele falou de coisas que minha mãe nunca tinha mencionado pra mim, que ele tinha sido demitido na época da separação e tinha entrado em depressão por uns meses, que tinha tentado se internar, que durante esse tempo, ele perdeu o direito de visita por uma decisão judicial baseada em laudos que ele dizia que tinham sido manipulados. Ele jurava na carta que nunca tinha levantado a mão pra minha mãe nem pra gente.
Que o que tinha aparecido nos laudos era exagero, era retrato pintado para fazer ele parecer perigoso. Eu não tinha como saber se era verdade, mas a forma como ele escrevia, sem raiva, sem acusação, só descrição cansada, me fez prestar atenção. No fundo da caixa, abaixo de todos os envelopes, tinha um envelope marrom maior, sem data, sem dedicatória. Abri. Eram comprovantes de depósito, mensais, por 17 anos consecutivos, cada um no valor de um salário mínimo da época. Não era pouco. Cada um com o número de uma conta no nome da minha mãe, depositado por uma conta no nome do meu pai. Ele tinha pagado pensão, mensalmente, por 17 anos, sem nunca ter falhado um mês. E minha mãe tinha me dito, a vida toda, que ele nunca tinha pago R$1. Embaixo dos comprovantes tinha um envelope menor. Dentro, fotos. Fotos do meu pai mais novo, segurando bebês, eu e meu irmão. Fotos de aniversário antigo, antes dele sair. Uma foto especialmente, de quando eu devia ter uns 3 anos, sentada no colo dele, rindo daquele jeito que criança ri quando confia inteiramente em quem segura. Olhei aquela foto por um tempo longo. Não me lembro daquele momento. Não tenho memória nenhuma de ter sido amada pelo meu pai. Mas a foto existia. Naquela mesma semana eu fui atrás dele. Não foi difícil. Procurei o nome dele numa rede social, achei numa busca rápida. Ele morava na mesma cidade onde a gente tinha morado quando eu era pequena. Tinha 68 anos. Trabalhava ainda. Tinha se casado de novo 10 anos depois da separação dos meus pais. Fotos com a esposa, fotos de aniversários, fotos de uma vida que continuou existindo enquanto eu achava ele morto pra mim. Ele disse, eu nunca parei de mandar, eu nunca parei de tentar, eu só parei de esperar resposta. E é aí que eu fico, porque a versão da minha mãe, que eu acreditei por 27 anos, era confortável. Ela me poupava de complicação, me dava um vilão e uma vítima e uma história simples. A versão que tá nas cartas é mais difícil. Não é que minha mãe foi a vilã, é que tinha 2 pessoas erradas e 2 lados de uma história que eu nunca soube que tinha. E agora não tem mais como devolver os 27 anos. Visito meu pai uma vez por mês agora, ele já é velho. Não vai dar tempo da gente recuperar nada do que foi perdido, mas dá pra começar do zero, em ritmo de quem tá começando, não em ritmo de quem tá tentando consertar. Minha mãe morreu sem saber que eu ia descobrir, ou talvez ela soubesse. Talvez por isso ela tenha guardado as cartas em vez de queimar, para que algum dia depois dela alguém soubesse a verdade. Não sei se isso me deixa com mais raiva dela ou com mais pena, acho que os dois.